Um ano maravilhoso, o ano passado, o ano da Série B, um ano que passou muito rápido. O Rogério Ceni levou esse jogador para o profissional, ele chegou a jogar algumas partidas do profissional, por isso é que é apaixonante estar na categoria de base. É que nós temos também a obrigação não só de formar jogadores, a gente tem a obrigação de formar cidadão. Estamos fechando uma parceria onde todos os atletas nossos da categoria de base, e principalmente os que estão alojados, vão ter aulas lá no CT Ribamar Bezerra de línguas, ou inglês ou espanhol. Nós temos uma meta não só financeira, nós quando começamos à frente da diretoria, nós traçamos um planejamento onde nós tínhamos 3 grandes objetivos a ser atingidos. Olá, fã de futebol, como é que tá com vocês? Tudo em paz? Olha só, estou hoje aqui com o diretor da base do Fortaleza, o grande Roberto Moreira. A gente vai falar sobre esse mundo do futebol de base que a federação representa muito bem. São várias competições e o Fortaleza, como um dos grandes clubes, não só do futebol cearense, do futebol nordestino, do futebol brasileiro, ele vai falar um pouco desse trabalho que o Fortaleza está fazendo. Está num crescimento muito grande, CT Ribamar Bezerra, venda de jogadores. Então, uma satisfação enorme estar aqui com o Roberto Moreira, que eu conheço desde os tempos de TV Diário. Eu ficava aperreando para o Roberto. Roberto, vem aqui na TV Diário para a gente falar um pouquinho sobre a base do Fortaleza, e o homem está aqui, graças a Deus, e vai falar conosco. Que satisfação, Roberto. A satisfação é nossa, agradeço, Mário Kempis. Parabéns, a federação também está de parabéns, trazer um profissional como da sua altura aqui para a federação, e só vem a brilhantar o trabalho, e a gente está muito feliz em estar aqui, poder conversar, falar um pouco sobre a base, falar sobre o Fortaleza, sobre os nossos planejamentos, o que a gente espera atingir aí até o final do ano, e eu agradeço demais estar aqui presente. Que satisfação. Antes de tudo, por favor, fã de futebol, se inscreve no nosso canal, vai lá, aperta lá, clica no sininho, dá uma comentada, por favor, é muito importante para a gente fica muito feliz com a sua participação. Você recebe lá, toca no sininho e recebe as notificações para receber todas as vezes que a gente tem um convidado, tem uma entrevista e tem uma transmissão. Agora, voltando aqui para o Roberto, sempre que o torcedor pergunta, e aí essa base não vai revelar jogador? Quando é que nós vamos ter um Everton Cebolinha de novo? Como é que está essa base do Fortaleza? O que você pode falar para o fã de futebol, para o torcedor do Fortaleza? O que eu posso dizer, e diretamente ao torcedor do Fortaleza, é que esse trabalho que nós assumimos em 2017, na época do nosso presidente Luiz Eduardo Girão, e aí seguimos agora com o Marcelo Paes, vem sendo feito passo a passo. A gente tem que entender que o Fortaleza, em 2017, estava numa outra situação. Quando eu digo Fortaleza, o clube em geral, nós estávamos numa Série C com muita dificuldade, com muito problema financeiro, que foi resolvido, que foi ultrapassado, que é passado e que serve de lição. Aí nós tivemos um ano maravilhoso, o ano passado, o ano da Série B, um ano que passou muito rápido, as coisas aconteceram, não só no futebol profissional, mas também na base. Nós conseguimos colocar em prática um planejamento que foi feito, conseguimos contratar profissionais capacitados para ocupar alguns cargos que não existiam antigamente. Só para vocês ficarem sabendo, ano passado nós contratamos 2 psicólogas para a categoria de base, um assistente social, nós passamos a ter nutricionista, nós passamos a ter fisioterapeutas, que antigamente a gente tinha um fisioterapeuta que a gente compartilhava com o futebol profissional. Hoje nós temos 2 fisioterapeutas, médico, quer dizer, a estrutura foi melhorando, passo a passo. Para quê? Para que a gente conseguisse realmente formar jogadores. E nesse período, a gente conseguiu revelar alguns jogadores. A gente conseguiu revelar o Diguinho, que foi um jogador que veio lá do Sub-13 do Fortaleza, no Sub-15 já disputou uma Copa São Paulo, o Vitória, na época, levou esse jogador por empréstimo, ele retornou, ficou aqui com a gente. O Rogério Ceni levou esse jogador para o profissional, ele chegou a jogar algumas partidas do profissional, continuou no profissional, e agora a gente também já conseguiu fazer um empréstimo. Esse jogador hoje ele está no Palmeiras, e assim, muito em breve, acredito que o Palmeiras deva realizar a compra desse jogador, e se ele não é um novo Cebolinha, mas ele vai trazer
recursos financeiros para o clube, com certeza. E fora ele, tem outros que a gente está trabalhando no dia a dia e, com certeza, muito em breve, a gente está dando esse retorno financeiro para os cofres do Fortaleza. Excelente. Esse torcedor, acho que poucos sabiam disso, e principalmente desse sucesso do Diguinho e de muitos da base. Eu acredito que, obviamente, você não vai querer queimar etapas, né? Eu acho que pela base ninguém vai chegar aqui e pedir para você dizer assim, ó, tem um jogador, o Alberto no sub-11, porque aí fica muito ruim. Você cria uma expectativa muito grande e um peso, uma responsabilidade para o garoto. Quantos jogadores de base o Fortaleza trabalha hoje, Roberto? Hoje o Fortaleza tem 5 categorias de base. Nós temos o sub-11, nós temos o sub-13, o sub-15, o 17 e o 20. Colocando aí em média de 30 a 35 jogadores por categoria, nós temos aproximadamente aí 240 talentos para serem lapidados e que muito em breve a gente vai conseguir fazer com que algum desses talentos aí possam realmente servir ao clube no profissional e trazer aí um retorno financeiro muito bom. Mas é importante deixar aqui também registrado que nós temos uma outra missão também. Por isso é que é apaixonante estar na categoria de base. É que nós temos também a obrigação não só de formar jogadores, a gente tem a obrigação de formar cidadão. Então, hoje, todos os atletas do Fortaleza têm acompanhamento nas escolas, todos os atletas têm um assistente social que está dando essa assistência a eles, às famílias, tá certo? Nós temos psicólogos, nós temos uma sala de reforço lá na nossa categoria de base. Bom. Reforço de estudo. Reforço de estudo, que eles vão para a escola e estudam lá e nós temos pessoas que podem orientar, tá certo? Vai ensinar matemática, português. Exatamente. Espetacular, e nós temos uma coisa muito importante, nós estamos fechando uma parceria onde todos os atletas nossos da categoria de base e principalmente os que estão alojados vão ter aulas lá no CT Ribamar Bezerra de línguas, ou inglês ou espanhol. Hoje é importante. Eu tive a oportunidade, através do Fortaleza, de fazer algumas visitas a grandes clubes. E aqui eu gosto de deixar registrado que eu fui no Atlético Paranaense, por isso o sucesso do Atlético Paranaense. Para mim, uma das melhores bases do Brasil. E lá eles têm esse programa. E eu fui lá para aprender, para saber como é que é, quanto é que custa, o que é que precisa a gente fazer. E aí eles foram muito receptivos com a gente, passou tudo para a gente, inclusive os parceiros dele lá serão os mesmos parceiros aqui, são as mesmas escolas, são escolas nacionais, e a gente está fechando essa parceria e nós vamos começar a passar isso para os nossos atletas, porque o importante é que a família do atleta e o atleta saibam que passaram pelo Fortaleza e o Fortaleza deixou alguma coisa de boa, marcou alguma coisa na vida deles. Isso, eu acho que isso é o grande... É o legado que a gente pode deixar. Que pode não formar um grande jogador, um Everton Cebolinha, um Bruno Melo, um Felipe, o que for, mas vai formar um cidadão que depois pode ser um professor de inglês, pode ser um engenheiro, um advogado. Pode se formar em educação física e trabalhar no futebol. No futebol. Isso é muito importante demais. Isso. Mas, Roberto, você falou isso, mais de 200 jogadores e funcionários. Pelo que eu estou vendo também, é uma legião também de funcionários. Hoje, se eu falar só das categorias de base, essas 5 categorias, cada uma tem uma comissão específica. É um treinador, 2 auxiliares, um preparador físico, um preparador de goleiro, um mordomo, um massagista, quer dizer, envolve muita gente. Fora isso, eu tenho esse pessoal que são os fisioterapeutas, hoje eu tenho 2 fisioterapeutas só para a base, eu tenho um médico, eu tenho psicólogas, eu tenho assistente social, eu tenho um supervisor, nutricionista, é muita gente envolvida. Realmente assim, uma família, é um mundo. É um mundo, né? Dentro eu digo que o futebol de base é um clube dentro do outro clube, certo? Enquanto que o profissional tem toda essa estrutura, para uma categoria, nós temos que ter essa estrutura multiplicada por 5. Então, realmente assim, é um mundo, mas
Fica fácil quando a gente tem um apoio da diretoria, os outros diretores estão sempre apoiando. O presidente Marcelo Paes é um cara que é assim encantado com a base, tem ajudado, tem apoiado demais a base, isso é importante. Ele vem também das categorias de base, ele enxerga que a categoria de base, a médio e longo prazo, vai trazer receitas para o clube, vai conseguir deixar o clube independente financeiramente, tá certo? E ele tem apoiado, ele vibra demais com os resultados da base, ele sempre está disposto a dizer sim, e isso tem ajudado com que esse trabalho tenha realmente andado. Eu vejo de alguns clubes, Roberto, assim, que eles têm uma meta. Por exemplo, se eu não me engano, eu acho que é o São Paulo. Não tem o nosso objetivo é vender 3 jogadores da base por ano. Fortaleza tem algumas metas, assim, vocês, quando fazem um planejamento, seja para esse ano, seja para a próxima temporada ou para os anos anteriores, vocês têm uma meta assim, não, nós queremos ganhar um título, nós queremos revelar um jogador. Além do objetivo, obviamente, de formar cidadão, como você falou, e formar atletas, vocês têm uma meta financeira para realmente resolver? Nós temos uma meta não só financeira. Nós quando começamos à frente da diretoria, nós traçamos um planejamento onde nós tínhamos 3 grandes objetivos a ser atingido. O primeiro, um título a nível nacional ou regional para a categoria de base, que o Fortaleza nunca tivesse tido, e nós conquistamos ano passado no Sub-20 a Copa do Nordeste. O segundo, que eu acho que um dos mais importantes, o certificado de clube formador. O Fortaleza já tem? Fortaleza não tinha o certificado de clube formador. Houve um trabalho em parceria, inclusive, com a Federação Cearense, onde foi me passado o caderno de encargos, me colocaram em contato com o pessoal da CBF, nós atingimos todos os objetivos solicitados pela CBF, entregamos esse caderno de encargos na Federação Cearense, tá certo? E nós estamos só aguardando agora a vistoria da CBF nas instalações do CT Ribamar Bezerra. Mas hoje o Fortaleza deu esse passo, que é um passo importante, sem dúvida, porque não se consegue fazer futebol de base, não consegue se revelar jogador se você não for formador. Tá certo? E essa exigência da CBF é muito boa, porque traz para a gente um respaldo, não é fácil. Eu acredito que aqui somente 2 clubes, o Fortaleza e o Ceará, têm esse certificado de clube formador. Eu espero que muito em breve Ferroviário, Floresta, que tem uma boa estrutura, e outros clubes possam ter também, que isso é importante para fortalecer o futebol cearense. E esse aí foi o nosso segundo objetivo. O terceiro objetivo é exatamente esse, de conseguir revelar jogador, e por ano a gente não colocou a quantidade de jogadores, mas a gente colocou um valor. Entendi. Certo? Esse valor a gente estipulou, esse valor a gente já conseguiu 1/3 desse valor esse ano. Eu sei que ainda faltam 2/3, mas a gente tem aí até o final do ano, acredito que aí com a Série A e com esses campeonatos que nós estamos disputando, a Copa do Nordeste agora Sub-20, a gente vai conseguir realizar ainda alguns negócios, e a gente estipulou sim, esse valor é um valor que a gente está correndo atrás e que eu espero até o final do ano que a gente consiga obter. Já que você falou em valor, qual é o custo hoje de uma categoria de base, da categoria de base do Fortaleza hoje? Gira em torno de quanto, Roberto? O pessoal às vezes acha assim, só botar uma peneira lá, o garoto vai, e a gente sabe que não é desse jeito. Na realidade, é interessante essa sua pergunta, porque muita gente pensa que é só fazer a peneira. Não é só fazer a peneira. Hoje nós temos um profissional, um coordenador das categorias de base só para captação. Ele mapeou o estado do Ceará, dividiu em 4 partes, ele tem parceiro nessas regiões, todos os finais de semana tem avaliação sendo feita, tem um representante do Fortaleza no interior do estado, buscando exatamente esses atletas. Fora isso, a gente começou a formar parcerias no estado do Piauí, no estado do Maranhão, nas fronteiras, Pernambuco, tá certo? E a gente quer, na Paraíba, Rio Grande do Norte, e nós queremos, muito em breve, também tentar dominar aí o Nordeste todo. E, fora ele, nós temos também supervisor, uma série de pessoas que fazem parte da categoria de base. E, respondendo a sua pergunta em relação a valores, a custo, hoje
nós temos um orçamento. Esse orçamento ele foi aprovado pelo Conselho Deliberativo ano passado, tá certo? Que gira em torno de R$ 2 milhões por ano. Nossa. Tá certo? E que esse ano já está no limite, no sufoco. A gente está esperando que agora em novembro ou em dezembro que a gente consiga aprovar o novo orçamento, que vai ser com outro valor, um valor mais alto, para que a gente consiga dar um voo mais distante, mais longo. E assim, não é fácil, é difícil, é por isso que a gente tem que sempre, que pode, deixar claro para a torcida, para o amante do futebol amador, que não é fácil fazer futebol, e não é fácil fazer futebol amador, futebol de base, porque envolve dinheiro, é investimento. A gente sabe que os nossos clubes precisam se manter na Série A, então a gente sabe que o investimento maior é realmente no futebol profissional, mas que a gente precisa também investir na base, porque a médio e longo prazo vai trazer retorno. São muitas perguntas, né? Dá para a gente passar uma hora aqui, mais de uma hora conversando, mas vou precisar de tirar algumas dúvidas, principalmente porque quem é do interior, eu sou do interior, eu sou de Crateús. Então, assim, quando eu era criança, Roberto, eu tinha um grande sonho de ser jogador de futebol. E na minha época, o pessoal sabe o time que eu torço, eu queria ir para São Paulo. Eu não queria vir para cá, de jeito nenhum. Não, se eu for, eu vou para São Paulo logo lá. Hoje, um torcedor, um amigo meu que está lá em Crateús e quer fazer uma peneira. Como é que ele faz? Como ele disse, rapaz, eu quero jogar no Fortaleza, eu quero crescer, eu quero virar um ídolo do Fortaleza. Qual o primeiro passo que ele deve fazer? Bem, como eu falei, o nosso estado está todo mapeado. A gente tem parcerias com projetos sociais e a gente tem parceria também com as prefeituras. E, por exemplo, Crateús, nós já fizemos uma peneirada esse ano e vamos fazer outra, mais para o final do ano. E como é que isso acontece? Geralmente, os professores de educação física, os projetos sociais no interior entram em contato com a gente, exatamente com esse coordenador, e ele marca essa avaliação, é feita uma avaliação no interior do estado e nós vamos lá para fazer essa avaliação. Mas também existe aquele outro caso, daquele garoto, naquela cidade que ainda não houve avaliação, aí ele entra em contato com a base do Fortaleza. Ele entra em contato através do próprio site do Fortaleza, que tem um espaço lá para entrar em contato, ou ele liga para o Fortaleza, e aí ele explica que ele é um jogador amador, da cidade X, e que ele gostaria de ter uma oportunidade de fazer uma avaliação. Obviamente que a gente não pode receber todos na hora que eles procuram. Porque aí senão a gente não desenvolve o nosso trabalho. Mas aí a gente pega os dados do atleta, a gente mapeia já e já deixa ele de sobreaviso. É sub-15? Sub-15 nós vamos fazer uma avaliação daqui a 40 dias. Seu nome está aqui, a gente vai entrar em contato. Ou então coincide de já ser no mês que a gente faz a avaliação. Aí ele vem para Fortaleza. Se ele for maior de 16 anos, ele fica alojado nesse período da avaliação. Perfeito. E aí ele faz essa avaliação. Se ele for menor de 16 anos, nós não podemos alojar, porque hoje o Ministério Público do Estado do Ceará ele não permite. Não é só o Fortaleza, são todos os clubes. Nós só podemos alojar a partir de 16 anos. Mas, enfim, entra em contato com o clube, a gente marca uma data e faz a avaliação. Excelente essa sua pergunta, porque eu gosto sempre de dizer, quando eu tenho a oportunidade, que o Fortaleza está de portas abertas para quem quer que seja poder fazer uma avaliação, ter uma oportunidade, porque nós somos ricos, nosso estado é muito rico. Sem dúvida. De talentos. Demais. O que falta, às vezes, é a oportunidade para esses garotos. Exatamente. Roberto, aí depois disso, beleza, aí o garoto é aprovado, ou quem quer que seja, ele é aprovado, ele assina contrato com o Fortaleza, como é que vocês fazem essa parte, por exemplo? Aí você tá lá, tem ali o Joãozinho lá. O Joãozinho conseguiu em 16 anos, rapaz, foi aprovado. Esse menino aqui vai ser o novo Everton. Vocês assinam um contrato com essa parte? Bem, se o atleta ele tiver mais de 16 anos de idade, aí nós fazemos já um contrato. Certo. Tá certo? Se ele tiver menos de 16 anos de idade, aí é um contrato amador, contrato de formação. Por isso a importância do certificado do clube formador. Por quê? Porque aí a gente faz um contrato de formação. E aí ele não tem o direito de receber valores, porque ele é menor de 16 anos, certo, a legislação não permite, mas o que é que a gente faz? A gente dá uma ajuda de custo, transporte, alimentação, tá? Para aqueles que não estão alojados. E os que estão alojados, eles têm
toda a alimentação, estrutura, médicos, tá certo? Não só, quando eu falo médico, isso é importante. Eu tenho lá em torno de 50 atletas alojados. Obviamente que no meio dos 50 atletas tem um que um dia vai amanhecer com a amidalite, o outro vai amanhecer com algum problema, gripado, como já teve caso de atleta que teve caso de apendicite, foi feita a cirurgia, toda a responsabilidade é do clube. No momento que o atleta passa o portão do clube para dentro, a responsabilidade civil é toda nossa, tá certo? E a gente dá essa estrutura para eles. Tem atletas que chegam para a gente e falam, o Fortaleza passa na minha vida, deu uma melhorada, exatamente por essa condição que ele não tinha. E isso para a gente é importante, porque, volto a dizer, a nossa missão maior não é só formar jogadores, é formar cidadão. Perfeito, Roberto, perfeito. E aí agora, dando um salto um pouco maior, Roberto, falando um pouco a nível nacional, uma das coisas que mais me incomoda, acredito que muito torcedor, é o seguinte, por que o futebol cearense, até o futebol nordestino em geral, porque só os baianos lá, só Vitória, Bahia, consegue chegar na seleção brasileira, por que nessas convocações nunca tem um cearense? O Fortaleza foi campeão da Copa do Nordeste Sub-20, o Ceará fez uma ótima campanha na Copa de São Paulo, então assim, são raríssimas as vezes que a gente percebe que raríssimas não, eu acho que foi o Manuel Chuva, acho que o último que foi convocado jogando aqui mesmo. O que está faltando, Roberto? Inclusive, ele era do Fortaleza. E isso, mano, era daqui, exatamente. Na realidade, a CBF está passando por grandes mudanças. Eu tive a oportunidade de estar próximo ao coordenador da base da Seleção Brasileira, que é o Branco. Ele, inclusive, tem feito um trabalho que realmente bem diferente do que vinha sendo feito antes. Ele está dando uma olhada para os clubes do Nordeste, eu também sinto isso. Quando ele perguntou uma vez o que é que a CBF podia fazer para os clubes, aí eu disse, aproximar mais, ter observadores aqui nos nossos jogos, olhar aqui o nosso jogador, tá certo? Aqui tem talentos. Se você pega uma relação de uma convocação da Seleção Brasileira, por exemplo, Sub-17, você vê lá Palmeiras, São Paulo, mas quando você vai buscar aquele jogador é nordestino. Isso, é cearense, pernambucano, é do Maranhão, tá entendendo? Então, na realidade, precisa mais dessa aproximação. E assim, a gente também tem que ser justo, que essa mudança, essa quebra desse paradigma não é fácil, mas já está acontecendo. Nós tivemos esse ano, inclusive, CBF, Federação Cearense de Futebol, fez o torneio, né? Vieram aí 2 observadores, o Djair foi um deles. A gente está aguardando, eu sei que tem alguns nomes aí que estão numa pré-lista, que deve sair em outubro. Eu espero que tenha algum nome aqui do futebol cearense, independente se é do Fortaleza ou não, mas a gente precisa iniciar, tá? E outra coisa também não é só culpa da CBF. O que acontece também é que o nosso calendário do futebol de base era um calendário deficiente. E agora... Esses atletas precisam ter uma minutagem maior. E isso está acontecendo. E aí eu volto a dizer, muito por conta dessa nova gestão e dessa parceria que a CBF está tendo com as federações. A Federação Cearense é uma federação que olha muito para o futebol de base. O nosso calendário está aumentando. Antigamente era 3 meses de sub-20, agora nós já passamos para 6 meses. E aí agora já estamos sabendo que esse ano nós vamos ter agora no final do sub-20 uma Copa realizada pela federação com os 10 melhores equipes do Campeonato Cearense, e ela vai ser uma Copa sub-19 para trabalhar esses atletas para a Copa São Paulo próximo ano. Mesmo que só vão 3 times para a Copa São Paulo, mas aquele jogador daquela equipe, que é uma das 10, que se revelar nessa Copa, Fortaleza, Ceará ou a outra equipe que vai participar, pode pegar esse atleta e levar para uma Copa São Paulo. Então, isso aí é importante. Eu acredito que com essa nova visão, tanto das federações como também da CBF, muito em breve a gente vai ter jogadores aqui do estado do Ceará e do Nordeste em geral na seleção brasileira. Até porque já começou a ter essa aproximação, coisa que não tinha. Há 4, 5 anos atrás, você pegava a relação, era só time do Rio, São Paulo. Isso. Quando tinha, era um ali do estado da Bahia, ali do Vitória ou do próprio Bahia.
Tem muito assunto, tem muitas histórias assim espetaculares, conversando aqui com o Roberto sobre histórias maravilhosas, destaques de jogadores, alguns problemas também de meninos que, infelizmente, a gente sabe que a maioria é carente, né, Roberto? Então, passa por algumas dificuldades e o clube é que ajuda, o clube serve, como o Roberto próprio falou, uma formação social mesmo do clube. Queria que você finalizasse, Roberto. Falta um pouco ainda, 6 meses, 5 meses para o final do ano. O que é que o Fortaleza prepara para o final, até o final do ano, para terminar o mesmo ano com esses objetivos que vocês disseram? Na realidade, agora nesse segundo semestre, nós temos para a categoria Sub-13, Sub-15 o Campeonato Cearense. O Campeonato Cearense Sub-13, Sub-15 inicia agora no segundo semestre. Para o Sub-17, nós vamos trabalhar aí a Copa Carpina. Sim, a Copa Carpina. Que é uma Copa importante, foi a que revelou o Everton, Cebolinha. Isso, exatamente. Tá certo, o Grêmio. Esse ano nós vamos estar presente com o Sub-17 e o Sub-20 não. O Sub-20 tem um calendário muito bom agora no segundo semestre. Finaliza agora o Campeonato Cearense, que deve terminar no final de agosto. Aí nós vamos ter essa Copa feita pela Federação Cearense, Sub-19, preparando os atletas para lá. Nós vamos ter também a Copa do Nordeste, que nós somos o atual campeão. Nós vamos jogar também. E assim, esse ano... Sub-15 também. Sub-15. Sub-15 também. Sub-15, isso. O Sub-15, Sub-13, Sub-17 nós vamos sair para Carpina e o Sub-20 nós vamos fazer essa campanha aí na Copa do Nordeste, na Copa Sub-19 que vai ter pela Federação Cearense. E uma novidade que eu vou dizer aqui para o torcedor tricolor é o seguinte, que esse ano nós vamos participar da Fares Lopes, o Fortaleza como vem todos os anos, mas nós vamos com o nosso Sub-20, para que a gente possa dar rodagem, possa dar minutagem, para que a gente possa aumentar o nível de competição. Tá? Importante, porque ano passado e nos outros anos a gente ia com um time misto, uma mescla, mas esse ano é somente com Sub-20. Certo? E deixar aqui registrado para a torcida tricolor que, devido ao ranking, o Fortaleza deve subir aí alguns degraus. Exatamente. E eu acredito que nós vamos, no próximo ano, ter o nosso Sub-23. Uma coisa boa para Isso é muito bom, porque a gente vai fazer exatamente esse trabalho saindo do Sub-20 e indo para o profissional. Essa transição é importante. Demais. Tá certo? O Fortaleza, esse ano, mandou um ofício para a CBF. Infelizmente, pelo ranking, nós não conseguimos entrar, mas eu acredito que com a conquista da Copa do Nordeste, permanência na Série A e chegamos até as oitavas da Copa do Brasil, a gente vai dar um avanço aí. E provavelmente, próximo ano, deveremos participar do Sub-23 e isso só vai realmente engrandecer o Fortaleza Esporte Clube, porque a gente vai conseguir lapidar mais jogadores. Excelente. Bem, pessoal, esse é Roberto Moreira. Como eu disse, a gente tem muito assunto, mas o tempo é curto mesmo aqui de internet, então agradeço demais você, sua companhia. Por favor, não esqueça de se inscrever no canal, clicar no sininho, comentar. Agradecer demais o Roberto. Roberto, obrigado mesmo, cara. Eu acho que... Nós é que agradecemos. O Fortaleza aqui deixa um grande abraço a vocês, deseja sucesso. Para nós. Tá certo? E estamos sempre juntos. Eu acho que tem que deixar registrado aqui que é importante essa união dos clubes, tá certo? A gente só vai fazer um futebol forte se houver essa união. A rivalidade tem que ser dentro do campo. Também, sem dúvida. Nós temos que nos unir, clube, federação, CBF, para fazer um futebol brasileiro cada vez mais forte. Quem é apaixonado como eu por futebol sempre tem essa esperança de fazer o futebol cada dia melhor e mais forte. Sensacional. Obrigado mesmo, Roberto. Obrigado, fã de futebol. Não esquece de se inscrever lá no canal da FCF, no YouTube, no Facebook. Clica, tem no Twitter, tem no Instagram. Um grande abraço para vocês. Clica também para ver aí do ladinho, aí tem as outras entrevistas. Tem o Jussier, tem o Belmino, tem o Felipe Jonathan, tem a Valéria, tem, enfim, o Lúcio, ídolo do Fortaleza. Então, um grande abraço para vocês.